Amém. Romanos 12, verso 1 e verso 2 diz assim: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Novamente verso 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que aí sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, obrigado porque temos a liberdade de meditar na Tua palavra, ouvir a Tua palavra na nossa língua. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada irmão e cada irmã, que todos nós aqui estamos sujeitos à Tua palavra, que é a autoridade máxima neste lugar. Ministre os corações aqui no mais profundo, Espírito Santo de Deus, sobre cada um aqui nas suas necessidades, nos seus anseios, sonhos, desafios. Espírito Santo, fale com a Tua palavra, que ela é viva, que ela é verdadeira e que ela é eterna, Senhor Deus. Tira do nosso meio, porventura, qualquer tipo de cansaço, dispersão, desgaste, inquietação com o que está lá fora. Toda a mente, todo o coração aqui está sujeito ao Espírito Santo de Deus. E que a Tua palavra vá no mais profundo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, essa passagem aqui muito conhecida, Paulo já no seu ministério bem avançado, fala sobre transformação. Nós temos passado dias a sociedade em transformação, as famílias em transformação, as relações de consumo, as relações familiares, as relações até de igreja, pastor com ovelha, de governo, de manifestações. Nós vivemos em tempos de grandes transformações e de inquietações e de agitações. Anteriormente, Saulo era um homem perseguidor da igreja, inquieto, ativo, comprometido com uma causa, e ele era uma pessoa, eu posso falar que era uma pessoa talvez transtornada. Ele era transtornado, ele causava, ele era inquieto, ele era perseguidor, o nome dele era temido, né, como nós vemos ali logo no início de Atos, mas ele teve um encontro com Jesus, e ele passou de uma pessoa transtornada, perseguidor, irado, tirano, para uma pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que nós vamos meditar nessa manhã aqui, essa introdução, sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos um mundo pagão, um mundo caído, um mundo perdido, na qual tudo é líquido, então tudo está relativo à verdade, à palavra de Deus, hoje é relativo. Ronaldo Lidório, o pastor presbiteriano, que está, graças a Deus, se recuperando de um câncer, ele fala, antigamente, há 30, 40 anos atrás, nós íamos evangelizar 50 anos atrás. Quem ia evangelizar 50 anos atrás? Mas você falava da verdade de Deus para famílias, para as pessoas nas calçadas, perdidas, numa vida de pecado. As pessoas, não, mas eu vou me arrepender. Não, mas eu vou voltar à igreja, eu quero ir à igreja. Hoje nós vamos às ruas, de 10 anos para cá, e você vai falar de santidade, você vai falar de perdão, vai falar do nome do Senhor. Antes você tem que vender, antes você tem que ter apologética, a defesa da palavra de Deus. Porque você encontra uma pessoa na rua e você fala assim, não, mas a palavra de Deus diz isso. E aí a pessoa, Lua, fala assim, não, mas a palavra de Deus é verdadeira? Antigamente as pessoas reconheciam a autoridade na palavra de Deus. Elas reconheciam a verdade, que é a palavra de Deus. Mas eu estou numa vida de erro, mas eu sei, eu vou me consertar. Hoje não. Ah, mas é a palavra de Deus? E aí vai para N pergunta. Então antes, Ronaldo Lidório fala isso, que antes você tem que ter muita defesa, razão e argumento, para você falar a palavra de Deus, que não é a palavra do homem, que não é a palavra do Tiago, não é a palavra de uma igreja, mas é a palavra do reino dos céus. Para que aí você possa, em amor, confrontar a pessoa e a pessoa ir ao arrependimento. Então, nós vemos uma sociedade que está se amoldando aos padrões do mundo. Paulo fala isso também lá em Timóteo,
que haverá tempos e fim dos tempos, que as pessoas, elas vão, a verdade, a sã doutrina, o confronto e a verdade vai trazer um incômodo, uma coceira no ouvido, que elas vão arranjar pessoas para si, seguidores para si, vão arranjar líderes, homens e mulheres, pastores, coachings e tantas pessoas para si, para ouvir o que é agradável a si. Paulo também fala, Romanos capítulo 1, sobre isso. Um mundo perdido, as pessoas se afastaram de Deus por causa de uma vida de pecado. Então elas estão, um mundo caído e perdido, a carne vai se encaixando aos valores do mundo. Mas no momento, nós estávamos num período de transtornados, perdidos, angustiados, vivendo em nossos delitos de pecados, e tivemos um encontro com Jesus. E nesse encontro com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, nós, de sermos transtornados, fomos transformados pelo Espírito Santo de Deus. E ser transformados, amados, é uma vida que vale a pena. Porque não é uma vida para si, porque você é cheio da vida de Deus, do dom da vida de Deus para doar, para amar e para servir. E ser transformados traz uma renovação da mente, para que você possa experimentar, comprovar a vontade do Senhor. E o lugar mais seguro para estar, amados, o lugar mais seguro para estar é no centro da vontade de Deus. Esse é o lugar mais seguro de estar. Não é na sua casa, não é talvez eu vou estar num quartel, eu vou estar num bunker, porque há um temor aí fora das notícias, de conflitos, etc. Não é talvez nos braços da sua mãe, nos braços do seu pai, talvez na sua cama, no seu travesseiro, quando a gente viaja, né? Mas passa uma semana, tem aquele desconforto, meu travesseiro, minha cama. Não é a sua cama, não é o seu sofá. Não é talvez a sua cadeira, o lugar mais seguro é essa minha cadeira do meu trabalho, ninguém mexe daqui, eu tenho 10, 20, 30 anos daqui, o meu crachá. O lugar mais seguro para estar é na vontade de Deus. E esse lugar, a vontade de Deus, geralmente, amados, não há conforto, há desconforto, há desconstrução, há confronto do Espírito Santo, para que a gente possa viver em transformação e renovação da nossa mente, na vontade do Senhor, e viver na vontade dEle, amados. O Espírito Santo nos leva, não para uma introspecção, não para os nossos passados, não para uma regressão, mas nos leva a um confronto, para vivermos o melhor que Ele tem para nós, a sua vontade, para sermos transformados. E eu quero aqui fazer algumas reflexões muito breves. Lá em Atos capítulo 4 diz aqui, Pedro e João estavam ali em Atos 4:20, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Quando nós lemos lá em Atos capítulo 3, versos 5 e 6, Pedro e João, eles estavam ali no Sinédrio, havia um mendigo aleijado, nós conhecemos a história, e no verso 5 e 6 ele fala assim, Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. As pessoas estão olhando para nós, esperando receber algo. Alguns é uma profecia, alguns é oportunidade, alguns é dinheiro, alguns querem receber de você cura, não, com fulano, com beltrano, porque é cura, é uma palavra... É uma palavra que vai talvez massagear o ego. Nós temos uma sociedade tão frágil de valores e princípios, que as pessoas estão tão frágeis, carentes, querem buscar algo conveniente para si, ouvir algo que é confortável para si. E aquele homem, ele esperava receber algo de Pedro e João, mas diz no verso 6, disse Pedro, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Pedro e João, eles estavam cheios do poder do Espírito Santo, transformados pelo Espírito Santo de Deus. E eles declararam vida, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levante e ande. As pessoas vão olhar para você, e não vão olhar talvez o Tiago, a Elisângela, a Rebeca, o Jean, alguém transtornado, não, porque esse era o teu velho homem, a velha mulher, o passado. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, transformado, com a mente renovada, vivendo o melhor de Deus. Então é o que é necessário que possamos permitir. Nós estamos vivendo, amados, tempos que há um desafio, amados. Escute isso, há um desafio de fazer o certo em um mundo errado. Um mundo errado, perdido, que é normal e cultural e senso comum fazer o que é errado.
e você fazer o que é certo, há um desafio. Vão falar que você é fundamentalista, vão falar que você é conservador, vão querer talvez colocar alguma caixinha que você se encaixe ideológico ou político, ou pouco importa. Vão falar que você talvez é moralista. Há um desafio, amados, nesse período que temos passado, mas temos que ter convicção, aquilo que o Espírito Santo, nós estamos em processo de trabalho. Como nós vemos aí aquelas plaquinhas, né? Como é que se fala? Cuidado, né? Tem paciência, estamos em período de obras. Nós estamos em períodos de obras, em períodos de transformação, a nossa mente sendo renovada. Nós olhamos aí fora as mídias, o entretenimento. Acredito assim, estudos falam que o horário nobre já perdeu muito espaço, graças a Deus. Mas há 20 anos atrás, 30 anos atrás, que a gente não tinha tantos entretenimentos, lazer, e a cultura da família tradicional, classe C, pobre e de periferia, era ver novela. Eu lembro que em casa, 95, antes, né, era um apartamento de Coab Bonifácio, Coab 2, eram 11 pessoas, né, Mar? 10, 11 pessoas, e era uma televisão. Era uma televisão para a gente, tinha aquela democracia ali, né? O acordo, o momento de cada um e tal. Mas períodos nobres dali de televisão, as novelas, chegam a ter mais de 100 milhões de espectadores. Tem perdido bastante, graças a Deus. Mas não estou falando contra, tá, amados? Mas tem perdido bastante também, porque há um movimento sutil e intencional de ensinar valores, de querer, parece, reprogramar algo, sociedade, padrões, comportamentos, questões de família, questões de jovens e crianças. Nós vemos isso na televisão, na mídia, nos filmes, nos jogos. E é algo sutil que vai entrando e a gente vai se amoldando a um mundo caído e perdido, mas devemos ter a nossa mente transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Pedro e João estavam cheios do Senhor, e ele fala logo depois, porque há uma repercussão ali, aquele mendigo, aquele aleijado, ele se levantou, houve uma comoção ali entre os judeus, houve ali uma certa perseguição a eles, e diz lá em Atos 4:20, não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. No momento que a igreja, amados, você é transformado, a sua vida, a sua família, você está transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, há uma inquietação, eu não consigo deixar de falar daquilo que eu vivo, aquilo que eu fui impactado, aquilo que me transformou, porque eu estava perdido. Eu lembro Tiago, era uma criança brincalhona, mas também tinha os meus momentos de introspecção, e eu lembro mais de uma vez que eu estava debaixo de uma carteira, e eu tenho que falar aquilo que é o Espírito Santo de Deus que transformou, que libertou, que curou, e nós somos nova criatura em Cristo Jesus, amados. Então você não pode, a igreja de Jesus Cristo, a gente ficar passivo, quieto, não, amados. Nós estamos chegando no aniversário da igreja, e o que gera ovelha gera ovelha, amados. E estarmos contagiantes, e chamarmos nossos amigos, nossos familiares, nossos vizinhos, daquilo, eu fui impactado, eu fui cheio do Senhor, venha, tem uma palavra de Deus na sua vida. As pessoas, diz aquele mendigo aleijado, olhou para Pedro e João, e estão esperando receber algo. As pessoas amanhã estarão esperando, elas estão esperando receber algo de você, e o que está cheio o teu coração, porque a boca fala o que está cheio o coração. Agora, se o teu coração não tem nada, o que você vai oferecer? Nada. Se o teu coração tem vida, se o teu coração tem misericórdia, se o teu coração tem amor, se o teu coração tem servir, se o teu coração tem convicção da verdade, que é a palavra de Deus, é isso que você vai oferecer às pessoas. Eu não vou oferecer fofoca, eu não vou oferecer desânimo. Nossa, Eli, você viu, fulano não veio, Beltrano. Não, eu não vou perder tempo com isso, porque nós não vamos ficar na fofoca, nós vamos ficar no foco, que é Cristo Jesus, amados. E não vamos desanimar, mas vamos estar cheios e transformados e falar do amor de Deus, porque nós estávamos transtornados. Mas você não está mais transtornado. Você tem a mente renovada no Espírito Santo de Deus, porque a medicina vai até um ponto, os remédios vão até um ponto, a psiquiatria vai até um ponto, as terapias e o psicólogo vão até um ponto. A sua mãe, a conversa da sua mãe, a intuição da tua mãe vai até um ponto.
O seu cônjuge, ele consegue falar com você, conhece a mesma carne e tal, uma aliança, mas vai até um ponto. Mas o Espírito Santo de Deus, ele te conhece plenamente. Ele te conhece o amanhã. Ele te conhece o amanhã, ele conhece os seus passos. E ele sempre, o Espírito Santo vai trabalhar, ele vai interceder pela sua igreja e vai interceder por você para que você se volte à presença dele, se volte à presença do Senhor, que é o lugar mais seguro para estar. Talvez tem pessoas que estão no campo, estão no Iraque, estão no Afeganistão, estão na Coreia do Norte e estão em mais insegurança porque estão na vontade de Deus do que eu estar no meu conforto da minha casa, na minha cama, no meu colchão, no meu travesseiro de pena de ganso, ou estar num lugar seguro, confortável, numa igreja de paredes e estar confortável, amados. Tem pessoas que estão com o pescoço literalmente a prêmio, mas estão no centro da vontade de Deus, porque foram obedientes ao Senhor. E no momento que nós somos transformados pelo Espírito Santo de Deus, isso nos leva à obediência. Estávamos sexta-feira, tomando um café com a Melissa e o Yuri, e a gente estava falando sobre isso, Yuri? Porque hoje falar de obediência dá incômodo. A sociedade lá fora, falar de obediência parece que é um militarismo, parece que é autoritarismo. Falar de obediência parece que não consegue ter diálogo. Parece que é algo que vem de cima para baixo, top-down, e não pode falar, obedece e pronto, acabou. Porque é uma visão que a sociedade caída e perdida está construindo, para nos levar a uma sociedade rebelde. Uma sociedade que faz o que você quer, o que deu na cabeça e fale, não, Deus falou comigo, é assim, existe harmonia, existe paz. Deus falou com você, Deus também fala com o pastor. Há um movimento sutil aí fora de estimular a rebeldia, de estimular movimentos separatistas, segregações, divisões, facções. Há um movimento isso, então quando se fala de obediência, dá um nó, por quê? Porque há um movimento querendo reconstruir alguns conceitos, amados. Mas a obediência, ela permite o diálogo. A obediência em Cristo Jesus permite o que Jesus fazia com seus discípulos, a todo momento dialogando, conversando, e nesses encontros e desencontros, as mentes eram transformadas, amados. Glória a Deus. E sendo transformados, amados, nós teremos famílias transformadas, nós teremos crianças transformadas, nós teremos negócios transformados, nós teremos uma sociedade transformada, porque você faz parte do reino de Deus, e você tem a mente transformada, os seus passos, o seu caráter, os seus sentimentos, as suas emoções e reações, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E nós temos uma igreja transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus, amados. Cheias do poder de Deus. Glória a Deus. E no momento que nós somos transformados, amados, tendo a mente transformada, alguns princípios do Senhor nós devemos valorizar. Eu vou pincelar aqui por causa do horário. Mas nós devemos valorizar uns aos outros. Nós devemos amar uns aos outros, João 13:34. Nós devemos aceitar uns aos outros, Romanos 15, verso 7:3. Nós devemos saudar uns aos outros. Eu não posso, não, esse é meu grupinho aqui, a mídia, o louvor, fulano. Não devemos fazer acepção de pessoas, nem por sotaque, nem por pele, nem por passado, origem, nada, amados. Todos nós somos iguais perante o Senhor. No momento que somos transformados, devemos valorizar as pessoas, amados. Tenham igual cuidado uns pelos outros. Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 12. Sujeitem-se uns aos outros, servir, Efésios 5. E suportem uns aos outros, amados. Esse é difícil, né? É difícil, né, meu Márcio? Às vezes, tem um amigo, um pastor que ele fala, né? Como é que ele fala? Deus tem cada filho, né? Até duro falar isso, né? Deus tem cada filho, mas eu já fui um desses também. E devemos ter paciência e misericórdia, e compaixão e amor. Não é relativizar, não é aceitar tudo, mas é compaixão, amados. No momento que somos transformados, nós vamos valorizar pessoas, porque a igreja não são as paredes, não é a reforma, o que faremos ou o que deixamos de fazer, mas são pessoas, amados. São pessoas, amados. Isso é o corpo de Cristo e aponta para Cristo. Ele é o cabeça e o nome dele é glorificado. No momento que somos transformados
pelo Senhor, isso transforma o nosso corpo também como igreja, então não vamos ter inveja um dos outros, Gálatas capítulo 5, verso 25, 26, não vamos julgar uns aos outros, Romanos 14, não vamos queixar uns dos outros, nossa, você viu Lucinéia, fulano, Beltrano, não, a gente não vai se queixar uns dos outros, não vamos, esse é bom, hein, amado, esse é clássico, não vamos falar mal um dos outros, Tiago capítulo 4, verso 11, não vamos morder e devorar uns aos outros, Gálatas 5, verso 14 e verso 15, uma mente transformada, famílias transformadas, igrejas transformadas, amados, nós vamos valorizar as pessoas, nós não vamos mentir uns aos outros, Colossenses 3, nós vamos confessar nossos pecados uns aos outros, Tiago 5, verso 16, com sabedoria, e vamos perdoar uns aos outros, isso é uma igreja, vai sendo transformada, uma mente transformada vai levar princípios que vamos ajudar o crescimento do corpo, amados. Então, edificando uns aos outros, ensinando uns aos outros, encorajando uns aos outros, aconselhando uns aos outros, louvando ao Senhor em cânticos, em salmos, em louvores espirituais, uns aos outros, Efésios 5, verso 18. E tem N citações aqui, amados. Uma igreja transformada, a família transformada, amados, nos leva a princípios de serviço, obediência e mandamentos de serviço, amados. Sirvam uns aos outros, Gálatas 5, verso 13. Levem os fardos pesados uns dos outros, Gálatas 6, verso 2. Nós seremos hospitaleiros uns para com os outros, 1 Pedro capítulo 4, versos 7 e 9. E seremos bondosos, Luan, um para com os outros, Efésios 4, verso 31. E nós vamos, o que nós oramos, nós somos um povo de santidade, nós somos um povo de missão, e esse aqui eu quero ouvir um barulho, amados, isso aqui você tem que dar glória a Deus, isso aqui você tem que ficar, vibrar e pular da cadeira, cheio do poder de Deus, porque nas terça-feiras aqui, todos os dias, na sua casa, na sua família, ao dormir ou acordar, nós, amados, Tiago 5,16, nós somos aqueles que oram um pelos outros, amados, orando pelas necessidades de cada um, pelas dores e sonhos e projetos, orando uns pelos outros, amados, isso é a igreja de Jesus Cristo, amados, uma igreja transformada, cheia do poder do Espírito Santo de Deus, renovados, glória a Deus. Esse tema aqui, amados, Paulo, ele era transtornado e foi transformado, Pedro e João estavam cheios do poder de Deus, e eles não podemos deixar de falar aquilo que vimos, aquilo que sentimos, aquilo que nós somos transformados, amados, eles estavam cheios do poder de Deus, glória a Deus. E isso, amados, é bênção, é tão maravilhoso, sabe por quê? É uma vida que vale a pena. Uma vida que vale a pena. E vale a pena, amados, se santificar. Vale a pena se consagrar. Vale a pena você que é jovem, você que namora, você que está namorando. Vale a pena ter uma vida de santidade, um relacionamento de santidade. Vale a pena, escute, amados, vale a pena, maridos, vocês ouvirem suas esposas e decidirem juntos, ouvirem juntos, entender, a mulher permitir a liderança do marido, entender o governo e a responsabilidade que há sobre o marido, mas marido, ouçam as suas esposas. Vale a pena, esposas, permitir a liderança do marido e apoiar. Vale a pena, jovens, ouvirem e respeitarem seus pais. Mesmo que talvez seu pai não foi legal, mesmo que porventura sua mãe não foi legal, mesmo que os seus avós ou o teu responsável legal talvez não ajudou, mas você é transformado pelo Espírito Santo de Deus, você tem a mente renovada, então vale a pena ouvir, vale a pena honrar, vale a pena abençoar e pedir a bênção de Deus sobre os seus pais. Amém. Vale a pena, jovens, ouvirem e respeitarem seus pais. Vale a pena, amados, a comunhão. E a comunhão da igreja, a comunhão, ela é um grande sinal de avivamento. Você tem alegria de fazer parte da igreja. Você tem convicção, eu quero estar com a igreja, eu quero estar com a minha família. Porque a sua igreja, a nossa igreja, a igreja de Jesus Cristo. Então você é sinal, não dá, amados, veja bem isso que eu vou falar no amor e no espírito, mas não dá há 1 mês, 2 meses em um culto, não dá, alguma coisa está estranha. 2 cultos, 1 mês, 2, 3 meses, um culto, alguma coisa tem. Ou alguma questão pontual de saúde,
alguma questão muito peculiar, um período de estudos, alguma questão muito pontual, ok, compreensível, porque a comunhão dos santos é um grande sinal de avivamento, de despertamento, de alegria ou de frieza espiritual. Se você não tem alegria de fazer parte da igreja, de uma igreja mesclada, plural, e você entende o que eu estou querendo dizer, amém? Não vai para aqueles pensamentos. Mas disso, amados, a beleza do corpo e o nome do Senhor ser glorificado. Se não há alegria nisso, amados, ainda acho que a mente tem que ser transformada em algumas coisas elementares, algumas coisas principiantes. Uma vida que vale a pena, amados, ter santidade, vale a pena permitir ser transformado pelo Espírito Santo de Deus e ser confrontado pelo Espírito Santo de Deus. Vale a pena a comunhão e a alegria, e uma igreja que coloca o joelho nos chãos, uma igreja que tem a alegria de estar na escola bíblica e chegar cedo, assim como eu chegava cedo quando eu era jovem, criança, e eu tinha alegria com a minha mãe, com o meu irmão, de chegar cedo no cinema, porque não tinha cadeira numerada. Quem pegou essa época? Né, Janice? Vocês pegaram nessa época? Pegaram? E você tinha que chegar cedo, porque ninguém queria ficar lá com o pescoço duro, né? Ou sentar na escadaria, como eu já sentei. Por quê? Porque você tinha alegria nisso. Então, a alegria de vir à escola bíblica, de chegar cedo, de estudar a palavra de Deus. Essa liberdade que temos, amados. Vale a pena você que é estudante, fazer sempre do jeito certo. Porque você que tem a mente transformada, amados, falar de cola, crente não cola. Se você cola, você vai colar, amados, não cola. Descola. Descola. O velho homem, o passado já foi, a gente não muda. Peça perdão a Deus e não deixe se dominar por isso. Crente não cola, amados. Porque se você está colando, há sinais de transformação. Aí você tem que deixar o Espírito Santo sair da sala e ir para o teu quarto. Porque ele está muito na entrada. Vale a pena, amados, você estudante fazer sempre do jeito certo. Vale a pena você, amados, essa aqui, vale a pena você motorista. Eita Deus, eita Jeová. Vale a pena você motorista não se corromper. Essa aqui é difícil, né, amados? Eu vejo um monte assim, gente. Todo mundo, né, olhando o teto. Vale a pena. Porque é isso que revela a transformação, amados. Isso não pode ser algo desconforto. Não pode falar, Tiago, está sendo moralista. Tiago, você está sendo muito justo, está sendo muito moralista, muito bonzinho, muito ético. Não! Uma mente transformada, uma família transformada, igreja transformada, um coração e mente transformada, amados, isso já tem que ser passado. Não dá para a gente ficar falando, não, tem que dizimar, tem que evangelizar. Não, amados, isso aí é básico, isso é elementar. Fala, não, amados, santidade, isso é básico, isso é 01. A gente aqui está num outro nível, amados. Então você que é estudante, você, marido, esposa, pai, filho, amados, são coisas, vale a pena, amados. Vale a pena você ouvir, vale a pena você amar, vale a pena você servir, vale a pena numa sociedade perdida, que ama o errado, fazer o que é certo, para a glória de Deus, não para si, não para moralismo. Vale a pena ter uma vida de santidade, de consagração, não para você estar num pedestal de mármore, inquieto, cheio de pó lá e olhar, nossa, fulano, beltrano, olha a roupa dele, olha o discurso, olha a fala, não, porque nós estamos perdidos, nós estamos transtornados, delitos de pecado, mas somos cheios do Espírito Santo de Deus, não para ficar numa prateleira, não para ficar, olha aquele ali é um santo, olha, cheio de pó, estátua e um mármore bonito, não, mas o Senhor, Ele nos leva à vida real como ela é, assim como Pedro e João, eles estavam cheios do poder de Deus, e eles falaram, não tenho nem ouro e nem prata, mas em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda, você que está cheio de Deus, é isso que acontecerá na sua vida. As pessoas estão aguardando você se levantar, você se posicionar, e aquilo que está cheio de você, e o que está cheio de você, eu tenho certeza, amados, que é o amor de Deus, que é a verdade do Senhor, que é a misericórdia do Senhor, amados, e isso vale muito a pena. Vale a pena você permitir ser usado de Deus como mordomia, amados. Vale a pena termos santidade. Vale a pena os maridos ouçam suas esposas, tenham uma vida de santidade, as esposas ouçam seus maridos, casais, orem juntos, dobrem os joelhos juntos, famílias, filhos,
Irmãos, enfim, orem juntos, vamos orar hoje. Vale a pena, amados, a comunhão, é maravilhosa a comunhão. Com sabedoria, ter um tempo de família, eu sempre falo isso. Cultive o tempo de família, aniversário, celebre. Teu aniversário de casamento, com os seus filhos, celebre isso, vá passear, vá viajar, né? Mas às vezes a gente fala isso, o pessoal dá muito destaque, né? Mas vale a pena, amados, a comunhão. Vale muito a pena a oração. Vale muito a pena o servir. Vale muito a pena estar ao redor da mesa. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, amados. Uma vida que vale a pena. O que você diria, uma vida que vale a pena? Vale a pena, amados. A palavra também nos fala lá em Atos 3:20. Assim haverá tempos de descanso para que venham tempos, amados, da parte do Senhor. Da parte do Senhor haverá tempos de descanso. Da parte do Senhor vem refrigério, da parte do Senhor vem bálsamo. Da parte do Senhor nesses encontros que há uma transformação, é a renovação da mente, amados. Nós crescemos no Senhor. Não há outro meio. Não tem plano B. A gente só tem o plano A, a gente vai insistir no plano A até o final, amados. Que é a oração, que é a meditação na palavra, que é o servir. Isto é a igreja. São sinais de uma igreja, de uma família sendo transformada. E aquilo que nós lemos aqui, quando há essa transformação, nós vamos ajudar uns aos outros, nós vamos servir uns aos outros, nós vamos amar uns aos outros, nós vamos perdoar uns aos outros. Isso é o corpo de Cristo sendo transformados. Paulo fala lá em 1 Coríntios 16, estejam vigilantes e mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes e façam tudo com amor. Que vocês possam fazer tudo com amor e com alegria e com disposição. Não desanimem, amados. O Senhor tem nos avivado e despertado e temos que ter alegria nisso, a alegria da igreja local, nós como família e nós como comunidade. Talvez você nessa manhã, talvez na sua vida, na sua caminhada, algum tema, alguma situação, há um desconforto, talvez algo que tem que passar um processo de transformação. Mas permita, amados. Permita. Eu comentei algo com o Yuri e com a Mel. E acho que é bom falar isso, até para edificação, né? Mas é o amor de Deus, amados, é a misericórdia do Senhor. Né? Como todos sabem, tenho passado um período aí, já 10 meses, de muito aprendizado, porque eu sempre trabalhei em casa, sempre, né, chegava junto lá, dava uma forcinha um pouquinho mais, e tenho passado um período assim, de muito aprendizado. Em Deus, no deserto, porque o deserto tem lição que é só no deserto você estando lá. Uma coisa é na teoria, na cartilha, né, tio Ed? Outra coisa é estando no deserto. Tem lições que é só no deserto. E também tem situações que é no deserto que você fala, puxa, será que eu procurei isso? Será que eu não deixei ser transformado nisso, naquilo? Né? Então tem sido um período de muito aprendizado e eu louvo a Deus. Eu quero deixar isso aqui muito breve, né, mas eu louvo a Deus pela minha esposa. A minha esposa, meu melhor amigo e também minha melhor amiga, louvo a Deus, porque muitos relacionamentos nesse período trava, quebra, dá nó, dá muita faísca, às vezes dá umas faíscas, mas são faíscas educadas, né? Tipo, qual que a gente paga, isso ou isso? Mas tem sido um período de grande aprendizado, eu louvo a Deus por ela, por ser tão parceira e ajudadora, compreensível, ajudar. Eu louvo a Deus, amados, por isso. Glória a Deus por isso, amados. E de aprendizado. Porque nós devemos permitir a transformação do Espírito Santo de Deus. Eu comentei isso com o Yuri e com a Mel, né? A gente estava tomando um café. Mas lembra quando a gente casou, a gente faremos com a graça de Deus, em agosto, quantos anos, amor? 15 anos. Somos um casal jovem, né? 15 aninhos, jovem, com a graça de Deus. Mas eu recordo que em uma semana, escute o que eu vou falar, em uma semana de casamento, a gente estava em lua de mel, e eu na minha, às vezes, né, a gente olha assim, bacana, mas às vezes a gente tem uma capa de vaidade, às vezes parece ter uma casca, né, bacana, bonitinho, mas parece ter uma casca de orgulho,
de arrogância, e isso é a nossa carne. E às vezes a gente fica muito na nossa imagem, nosso discurso, nos ternos, na fala, mas parece que uma casca. E por isso que nós devemos permitir, e o Espírito Santo ele vai, em tudo que nós falamos aqui, terapia, medicações, coachings, tudo isso aí, o Espírito Santo ele já vai lá na frente. O que você tem que fazer? Apocalipse 3, né, pastor? Você tem que abrir a porta do coração. Eis que estou à porta e bato. Você deixar ele entrar, ele vai entrar e vai transformar, amados. Né? Então eu lembro, casado uma semana, né, amor? Pode falar? Eu já comecei, né? Aí você está tudo curioso agora. Né? Mas eu lembro que eu falei assim, a gente teve alguma coisa lá de planejamento da viagem, não lembro, que eu falei, não vai dar certo. A gente não vai dar certo. Uma semana de casamento. E com a graça de Deus, amados. Somente pela graça e misericórdia de Deus. Então louvo a Deus porque nesse tempo ela me aguentou bastante. E eu também aguento um pouquinho. Mas ela me aguentou bastante em muitos momentos, amados. Principalmente nesse momento agora. Mas eu lembro disso, uma fala tola. Desculpa a fala, mas tolice. Em muitos momentos a gente tem uma tolice. Tem algo reinando, algo que parece que quer nos transformar. E aquilo que Paulo fala lá em Romanos 12, verso 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas tenham a mente transformadas pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos comprovar e experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a nossa carne quer se moldar lá fora, as coisas, eu como estudante, eu como motorista, eu como marido, eu como a esposa, como filho, como profissional, como movimento, vamos fazer um movimento, a causar, vamos sair pela porta dos fundos, não vamos cultivar a comunhão, a alegria. O mundo lá fora está engajado, amados, nessa indiferença, se moldar coisas lá fora. Mas devemos ter a alegria, amados, e permitir a transformação do Espírito Santo de Deus, por completo. É o evangelho todo para o homem, todo. O evangelho não dá para ser seletivo, né? A irmã Ideia, não dá para a gente ser seletivo, né, irmã 10? Não dá assim, não, eu quero o evangelho só para minhas finanças. Quem não quer só para as finanças? Ou só para a saúde física? Ninguém? A Marcela, glória, Deus abençoe, Mar. Né? Mas todo mundo quer um evangelho, o poder de Deus e a transformação para a saúde física, para as finanças, mas tem que ser em tudo, amados. Em nosso caráter, no nosso modo de falar, nos nossos relacionamentos, no amar, no servir. E isso a igreja vai no tempo do Senhor, porque o crescimento vem do Senhor. Nós vamos crescer em graça e conhecimento. Assim era a igreja primitiva. E os sinais seguiam aos que criam. E os sinais e poder e manifestações. E eles estavam cheios da presença de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, fale aos nossos corações e nos transforme. E Ele vá no mais profundo, amados. E talvez vai doer. Talvez vai chorar, talvez vai ser uma desconstrução difícil. Thiago, eu não consigo parar com isso ou aquilo, eu não consigo abandonar isso, não consigo deixar de ver isso. Isso é cultural, minha família cresceu assim, eu aprendi assim, sempre foi assim, é desse jeito. Permita o Espírito Santo de Deus trabalhar, para que aí sim você vai viver o que é maravilhoso, a maravilhosa graça, o poder de Deus, o que é excelente, o que nós nem conseguimos imaginar ou pensar, aquilo que é a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque vivemos tempos que as mentes, intenções e corações estão inclinadas para si, para a vaidade, para a carne, para as paixões. Em tantos momentos nós somos tolos, eu já fui tolo, a nossa vaidade, nosso ego, nosso orgulho, nossa arrogância. Mas eu quero orar aqui pela vida de cada um aqui no nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Toda a vida aqui, toda a mente, toda a família, toda a casa, todo relacionamento, todo jovem, criança, todo irmão aqui em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, ministre cada um aqui, como só o Senhor pode e sabe fazer, confrontando, corrigindo, amando, acolhendo, transformando, chegando às lágrimas. Espírito Santo de Deus, renova a mente, para que possamos viver o teu sobrenatural, viver as suas bênçãos, viver a vida que somente há no Senhor, viver a abundância que somente há no Senhor, viver os seus milagres, o seu poder, no nome de Jesus Cristo. Abençoe cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém?
Glória a Deus.